Ó Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu vou trazer uma mensagem, é um questionamento que eu sempre fiz a mim mesmo. Questionamento que até que é o título, né, dessa mensagem. Por que a igreja primitiva conseguiu crescer tanto mesmo sendo perseguida? Hoje eu me pergunto, hoje temos meios de comunicação, internet, temos tudo que favorece a comunicação, né? As redes sociais, e a gente vê cada vez mais uma igreja mais fria, uma igreja que assim parece estar cada vez mais distante de Deus, distante do que aquela igreja primitiva vivia. E o Senhor tem me despertado muito para essa questão. Por que será que aquela igreja perseguida crescia tanto? Por que será que aquela igreja primitiva era tão poderosa, repleta de dons, de frutos, e ali observava-se a presença de Deus no meio, naquela comunhão? Então vamos iniciar o texto, vamos iniciar a mensagem. Eu sei que é uma mensagem que não é motivadora, mas que é necessária. Necessária, porque essa mensagem é uma mensagem que a gente precisa ter guardada em nossos corações. E precisamos nos adaptar ao que vai ser falado aqui. Eu preciso me adaptar ao que vai ser falado aqui. Eu preciso viver o que vai ser falado aqui. Amém? Então vamos lá. Por que a igreja primitiva conseguiu crescer tanto, mesmo sendo perseguida? Hebreus 10, 24 ao versículo 25 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então aqui o autor de Hebreus está falando do princípio básico daquela igreja primitiva. Consideremos-nos uns aos outros. Considerar os irmãos, considerar a igreja, o corpo de Cristo. E nesse entendimento, estimulavam-se ao amor e às obras. Por isso que ele fala, não deixem de congregar, como muitos faziam naquela época. Antes, admoestem, ou seja, incentivem, corrijam aqueles que não querem congregar, tragam para a união do corpo, para a comunhão do corpo. Amém? Então vamos lá, vou ler o que eu escrevi aqui. A reunião da igreja primitiva era um ato de consideração de uns pelos outros, para estimularem-se ao amor e às boas obras. Para estimularem-se ao amor e às boas obras. Ou seja, eles dependiam de um dos outros, eles entendiam aquela motivação de estarem juntos, congregarem, para motivarem-se ao amor e às boas obras. Não eram motivados a reunirem-se para prestar culto, como os pagãos fazem em suas reuniões de adoração aos seus deuses, onde celebram rituais de magias. Todos sabiam que eram templos vivos da morada de Deus em espírito, e que não precisavam construir templos de idolatria, por acharem que Deus mora em templos construídos pelas mãos dos homens. Suas reuniões eram nas casas dos irmãos. Muitos evangélicos ainda acham que seus locais de reunião, muitos evangélicos ainda chamam seus locais de reunião de santuários, de templos sagrados, de solos sagrados, locais onde precisam ir para sacrificar para Deus, como se o único sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nada tivesse servido. Muitos ainda, irmãos, pensam que precisam ir num lugar de adoração, num santuário, num templo,
né, num templo de adoração, para sacrificar, achando que ali vai sacrificar a Deus, negando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas os irmãos da igreja primitiva, eles entendiam que eles não iam num lugar para sacrificar nada, porque o sacrifício perfeito já foi o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Eles entendiam sim que eles, quando se reuniam, eles adoravam o Senhor, com gratidão. Naquela comunhão do corpo, onde um incentivava o outro ao amor, a fazer as boas obras, a aprender de Cristo. Eles louvavam, eles cantavam hinos, eles partiam pão, eles comiam as suas refeições com alegria, eles oravam, mas não que eles se reuniam ali para um sacrifício, para prestar um culto, para prestar para ir num lugar de adoração, num templo sagrado, num solo sagrado. Porque o próprio Paulo vai dizer que Deus não habita em templos construídos pelas mãos dos homens. Amém? Então vamos lá. E muitos evangélicos ainda chamam seus lugares de reunião de santuários, de templos sagrados, de solos sagrados, locais onde precisam ir para sacrificar para Deus, como se o único sacrifício de Jesus Cristo na cruz para nada tivesse servido. Estes foram doutrinados a apresentarem cultos aos moldes pagãos dos povos antigos. A igreja primitiva, sabendo que cada um era templo vivo do Espírito Santo de Deus e que Deus não habita em construções de homens, não se reunia para adorar a Deus em um local, mas reuniam-se por consideração mútua e amor uns pelos outros. Sabiam que eram família de Deus, corpo de Cristo, e que precisavam viver unidos como irmãos, pois ali o Senhor derramava a sua bênção e vida para sempre. Vamos lá o que o salmista Davi falou? No Salmo 133:1. Vamos lá entender o que é o corpo de Cristo? O que é o entendimento que aquela igreja primitiva tinha? Aquela igreja originária, a igreja que se iniciou com os apóstolos? Salmo 133:1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Ele está falando, vivam fazendo culto, vivam fazendo culto de adoração para sacrificar o cordeiro? Não. Está falando, vivam unidos, vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é na união dos irmãos, é na convivência, é no viver unido os irmãos, que o Senhor derrama a sua bênção e a vida eterna, a vida para sempre. Amém? Então, eles sabiam que eles precisavam dessa comunhão, dessa união, de conviverem juntos, como está lá escrito na igreja de Atos 2, a primeira igreja fundada pelos apóstolos, a igreja que se reunia no pátio do templo, mas comungavam, partiam um pão em suas casas, partiam um pão de casa em casa, com alegria, louvando, orando, comendo as suas refeições. E ali outros da comunidade que participavam daquela também reuniões nas casas, iam se contagiando, e o Senhor ia acrescentando cada vez mais, aqueles que iam sendo salvos. Amém? Então vamos lá. A gente entendeu a importância da comunhão, a importância de se sair de casa para se reunir em um determinado lugar. Esse determinado lugar não precisa ser um templo. Não precisa ser e não convém que seja, que templo é lugar de idolatria. Esse lugar que nos reunimos também não é o santuário, que santuário é lugar de idolatria. Mas convém que seja num lugar que possa o quê? Compartilhar o amor fraternal. Possa o quê? Estimular ao amor, incentivar o amor e as boas obras. Se reunir para quê? Para que os irmãos possam aprender de Cristo,
para viver Cristo, para chegar à perfeita varonilidade de Cristo, à perfeita estatura de Cristo, para chegar ao amor que excede todo entendimento, que é o amor de Cristo. Para que assim possa experimentar todo o corpo unido, né? Todo o corpo edificado para morada para a habitação de Deus em espírito pleno, mais para frente na eternidade, para que ali eles possam ser edificados, aperfeiçoados. Esse era o entendimento da reunião. Esse era o motivo para que faziam com que eles congregassem. Sabe por quê? Porque eles tinham amor um pelos outros. Eles entenderam aquela mensagem quando Jesus falou assim: misericórdia quero e sacrifício não. Eles tinham amor pelos irmãos, eles se compadeciam pelos irmãos, eles serviam o corpo, eles serviam os irmãos nas reuniões, cada um com o seu dom. Entendeu? Cada um como uma função dentro do corpo. Eles sabiam discernir o corpo de Cristo. Então era por isso que eles se reuniam. E não para prestar culto de adoração num templo, como um chefe de um rito, né? Como um religioso de um rito pagão faz, para prestar cultos a seus deuses e ali invocar suas entidades, para que as suas entidades desçam. Não, eles não se reuniam para isso. Eles entendiam o que é o amor, eles entendiam o que era a misericórdia, eles entendiam o que é viver unido os irmãos. Eles entenderam o Salmo 133 de Davi. Amém? E a gente não consegue viver isso, por isso que a gente vê uma igreja fria e morna. Uma igreja onde aquele que foi doutrinado a ir num determinado tempo para adorar a Deus dentro do templo, porque acha que Deus está ali naquele templo, porque Deus mora ali no templo, porque ali é um lugar santo, porque ali é um santuário, ele acha que ele vai ali, esquenta o banco, cumpriu o que tinha que cumprir com a sua adoração ao Deus que ele encontrou ali dentro, e depois volta para sua casa. Entra mudo e sai calado, porque foi assim que ele foi ensinado e doutrinado pelo sistema religioso. Que basta ele ir ali, que basta ele passar na porta de um templo e fazer o sinal da Trindade, que basta ele entrar dentro do templo e se ajoelhar diante de um altar de pedra, porque foi assim que ele foi doutrinado, como se Deus habitasse ali. Mas Deus não habita ali dentro, e nunca habitou. Ali é vazio, pedras são vazias, construções são vazias, porque a igreja somos nós, a igreja é o corpo, a igreja é cada um que ali se reúne. Essa comunhão forma a igreja e não um local de reunião. Amém? Então estamos entendendo por que aquela igreja primitiva crescia tudo tanto? Porque eles entenderam o amor, eles entenderam a misericórdia, eles entenderam para que se reuniam. Que não era para prestar adoração e culto. Porque o verdadeiro culto que Paulo fala, o verdadeiro culto racional, é apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Isso se faz a todo tempo, a todo momento, da hora que acorda, da hora que vai dormir. Sacrificar os nossos corpos é você sacrificar a sua natureza humana, as suas concupiscências, os seus desejos naturais da sua natureza humana. Para o quê? Para não pecar, para não ceder ao pecado, para não ser atraído e dar luz ao pecado aqui dentro. E depois consumar o que foi dado à luz aqui dentro. Entendeu? Então sacrificar, sacrifício vivo, é ser culto vivo a todo tempo. É ser adoração viva a todo tempo a Deus. É esse o culto que Paulo fala. No Novo Testamento só se cita culto 5 vezes. 5 vezes. E por que agora é tão citada a palavra culto? O único culto desses 5 aqui que são citados, só um, que é o culto racional que Paulo direciona à igreja da nova aliança, a igreja do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado. E culto é o quê? Adoração. Culto é cultuar. Mas se você for pegar no original, não era culto que estava escrito, era latreia, do grego, ou avoda, aved, do hebraico, que quer dizer serviço, servir, trabalho, ministério. A gente, como sacerdotes reais, como fala lá em Pedro, a gente somos
cultos constantes, servidores constantes, trabalhadores constantes do reino de Deus. E não só quando se reúne o corpo num lugar. Entendeu? Então, o nosso culto racional é a todo tempo, a todo instante, a todo momento. É o que está lá quando Paulo fala: apresentei, não vos conformeis com o mundo, antes transformados pela renovação do vosso entendimento. Oro a Deus para que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o culto racional. Não tem outro culto no Novo Testamento, na dispensação da graça, da nova aliança, que fala que você vai ter que se reunir num templo de adoração para adorar a Deus. Isso é paganismo. Jesus, ele comissionou os apóstolos e nos comissionou com uma única missão. Sabe qual é a missão? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que tem aprendido de mim. Esse foi o único comissionamento. Jesus não falou: construa templos para me adorarem. Não, porque a adoração é constante, permanente. Amém? Então vamos dar prosseguimento à palavra, porque agora a gente está entendendo por que aquela igreja primitiva crescia, que elas eram vivas em amor, elas eram alicerçadas em amor, elas sabiam a misericórdia, elas sabiam o que Jesus quis dizer quando falou: misericórdia quero e não sacrifício. Então reuniam-se nas suas casas, não tinham templos. Amém? Templos veio depois do século IV. Templo veio depois ali de quando Roma oficializou o cristianismo, porque até então o cristianismo era perseguido. Os irmãos eram jogados no Coliseu para serem comidos por leões. Mas o Império Romano não conseguiu parar essa igreja primitiva. Essa igreja onde era alicerçada no amor de Deus, onde era alicerçada na misericórdia, onde era alicerçada na comunhão dos irmãos, ela não pôde ser parada, porque ela era forte, ela era cheia da presença de Deus, amém? Congregavam-se com essa intenção. Então vamos lá. A igreja de fogo original, primitiva, reunia-se na casa dos irmãos. Não tinha um tempo para reunir. Se reuniam-se às mesas, sentavam à mesa ali, partiam um pão e ali, comungavam ali, um apresentava o seu problema para o outro, e ali um orava pelo outro, e ali um incentivava o outro na palavra, um trazia a palavra de sabedoria, outro trazia palavra de entendimento, um falava em línguas, o outro interpretava a língua, um trazia profecia, mas era nas casas, era a comunhão dos irmãos. Então vamos lá? Romanos 16, 3, até o versículo 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Era em templo? Era em santuário? Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, a gente está aqui, ó, Paulo está confirmando, se reuniu na casa deles. Na casa de quem? De Priscila e de Áquila. Salmo 16, 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai o da casa de Aristóbulo. Amém? Da casa de Aristóbulo, era um outro irmão que cooperava com Paulo. Então era na casa dele que se reuniam. Segundo 1 Coríntios 16, 19, a igreja da Ásia vos saudam. No Senhor muitos vos saudam, Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Então se reuniam na casa. Eram reuniões em casas, muitas vezes escondidas, secretas, porque havia perseguição. A igreja era perseguida. E essa igreja cresceu sem internet, sem rede social, sem YouTube, sem plataformas para divulgar a mensagem, a palavra de Deus. E era uma igreja quente, não era uma igreja fria, uma igreja morna. Sabe por quê? Porque não se reuniu para esquentar banco
de templos, não se reuniam para esquentar banco de templos e depois voltar para suas casas, sem haver a comunhão com os irmãos. Entendeu? Eles se reuniam para verdadeiramente considerar um irmão e ao outro. Considerar é ter o irmão em consideração. É saber da importância daquele irmão para a sua vida. É saber da importância daquele que congrega contigo para a sua vida. Entendeu? Então era para isso que eles congregavam. É para isso que eles se reuniam. Para estimular o amor e as obras, e as boas obras. Amém? Então vamos dar prosseguimento. Outro detalhe importante que mudou tanto hoje com o sistema religioso, mudou-se tanto essa questão, ó. O que trazia o pés dos apóstolos nunca foi para manter templo religioso, sinagogas adornadas de luxo, mas para suprir aqueles irmãos segundo as suas necessidades. Está entendendo por que a igreja primitiva crescia? Aqui, nesse suprir a necessidade dos irmãos, eles estão cumprindo a religião pura e imaculada que Tiago fala lá em Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus é visitar viúvas e órfãos nas suas aflições. A igreja cooperava com as viúvas e os órfãos necessitados. Aquilo que elas davam, aquelas contribuições, eles dividiam e compartilhavam, não era para sustentar templos, nem a casa de ninguém, mas era para suprir segundo a necessidade que cada irmão que congregava tinha. Isso era o amor vivido, isso era a misericórdia. Porque hoje uma igreja tão fria e morna, porque hoje uma igreja que se reúnem, entram em catarse, entram em manifestações que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas o principal, que é o fundamental, que é o amor, a gente não vê sendo vivido na sua prática. Entendeu? É como se reunissem em determinado lugar para satisfazer o ego, satisfazer uma necessidade. Entendeu? Para buscar satisfazer uma necessidade emocional. É para isso que Jesus falou para congregar? É para isso que o autor de Hebreu está falando para congregar? Não. Mas é para você considerar o seu irmão, ter consideração do corpo de Cristo, discernir o corpo, entender que você pertence ao corpo de Cristo e se reunir para estar junto com os irmãos do corpo de Cristo, pois ali o Senhor derrama sua bênção e a vida para sempre. Então vamos lá. Vamos lá, traziam os pés. O que eles traziam aos pés, não era para... O que traziam os pés dos apóstolos nunca foi para manter templos religiosos, sinagogas adornadas de luxo, mas para suprir aqueles irmãos segundo a sua necessidade. Atos 2,45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Isso é amor, isso é misericórdia, isso é viver o amor. Isso é considerar o seu irmão, é ter consideração mútua com o irmão que está contigo. E não sentar no banco da cadeira e esquentar e ir embora para casa. Para cumprir um culto, o ritual de um culto. E reconhece que Deus é Deus, mas que Deus não precisou pedir para ser reconhecido num culto. Deus, ele se alegra em ver os irmãos reunidos como família. Ver os seus filhos reunidos à mesa como família. Comungando do pão, partindo o pão com alegria, amor, singeleza de ser, singeleza no coração. É isso que alegra o Senhor, porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é único e perfeito na cruz, não precisamos sacrificar mais nada, mas viver essa comunhão. Vamos lá, Atos 4,34. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam a terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, o amor era vivido de todas as formas por aquela igreja. Amém? Era um amor sincero, verdadeiro, não um amor de palavras. Entendeu? Não é fazer porque eu tenho que barganhar. Não é porque eu vou dar ao meu irmão, porque eu vou barganhar, porque eu fazendo assim eu acho que eu vou agradar a Deus. Não. Eles faziam porque eles eram misericordiosos e viviam o amor. Porque o amor é um fruto do Espírito. E por eles serem cheios do Espírito, porque eles sabiam a importância de estar reunidos com os irmãos, então ali Deus derramava suas bênçãos. Eles então viviam plenamente
quase que plenamente o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Pela falta do mesmo entendimento que a igreja primitiva tinha, muitos buscam Deus dentro de templos e santuários, como se Deus habitasse ali, como se fosse preciso sacrificar o carneirinho ou o cordeirinho naquele lugar. Eu preciso sacrificar o cordeirinho, eu preciso voltar ao aio, eu preciso voltar o que fazia a lei, os princípios da lei, eu preciso voltar a sacrificar o carneiro dentro do cordeirinho, dentro do templo, o holocausto? Não, mas muitos acham que eu preciso me reunir num templo para sacrificar o cordeirinho, né? Então, pela falta do mesmo entendimento que a igreja primitiva tinha, muitos buscam Deus dentro do templo e santuários, como se Deus habitasse ali, como se fosse preciso sacrificar o carneirinho, o cordeirinho naquele lugar, jogando o sacrifício de Cristo por terra. Nesse entendimento, muitos aparecem nos atos de sacrifício, né? Sacrifícios que eles acham que estão fazendo, para cumprir um rito, uma liturgia de um culto, sem nem olhar para o irmão que está do seu lado. E assim acham que estão agradando a Deus. Não estão agradando a Deus. Sabe o que Jesus vai dizer com relação a esses irmãos que cumprem esse procedimento? Que fazem esse procedimento aqui? Vamos lá, Mateus 15, 8. Jesus vai dizer assim, ó. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se hoje, pelo sangue da nossa aliança, você acha que você precisa ir a um templo, um santuário para adorar a Deus, você está seguindo a preceito de homens, a mandamentos de homens, e não ao de Cristo. Porque de Cristo falou, destrua esse templo que eu erguerei em 3 dias. O santuário ao qual nós estamos inseridos, para nos tornarmos também santuários de Deus e templos de Deus, é o corpo de Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro santuário de Deus, a morada do Pai em plenitude. E por sermos inseridos nesse santuário, que nos tornamos templos de Deus, como Paulo fala lá, não sabeis vós que vós sois santuários de Deus, morada de Deus, que Deus habita em vós, para nós não usarmos esse tabernáculo para fazer o mal, para fazer coisas ruins. Amém? Então, a gente entende porque agora a gente está entendendo porque aquela igreja primitiva crescia. Eles não se reuniam para esquentar banco de templos. Não. Eles não se reuniam para buscar Deus num local porque achavam que Deus morava ali dentro. Não. Eles sabiam que o véu foi rasgado, que o lugar santo dos santos que Deus mandou construir na tenda da congregação no deserto e depois no templo, onde ficava a arca da aliança, aquele lugar foi aberto. Eles sabiam que hoje nós temos acesso ao novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos consagrou pelo seu sangue derramado, que é o caminho que nos leva ao santo dos santos celestiais, em espírito e verdade, na nossa adoração em espírito e verdade, nós estamos debaixo do santuário de Deus, no altar de Deus no céu, porque ele fala, entrai com intrepidez no santo dos santos. Entendeu? É por isso que o autor de Hebreus vai falar isso. Então a gente não precisa ir sacrificar nada em templo e em santuário nenhum. Isso é coisa de paganismo, isso é paganismo puro. Congregue com o irmão, considerando o irmão que congrega contigo, levando em conta o amor, a comunhão, a união, a fraternidade, vivendo unido como irmão, porque é ali que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Então, já os irmãos da igreja primitiva sabiam que precisavam cultivar a união e a consideração mútua entre os irmãos da fé, para estimularem-se ao amor e às obras, em comunhão. E ali o Senhor derramava bênçãos, dons, frutos e vida eterna sobre aquele convívio de união. A adoração era uma consequência daquela comunhão. A adoração era uma consequência daquela comunhão, mas não que eles se reuniam para a adoração. A adoração era uma consequência daquela comunhão, onde louvavam, cantavam hinos, oravam, partiam pão, comiam suas refeições de casa em casa, com alegria e singeleza no coração, o que ia contagiando outros da comunidade.
ao verem aquela reunião santa de irmãos, repleta de amor e consideração um pelos outros. Amém? Então, não preciso falar mais nada, a palavra já fala por si só, né? Não convém que ninguém queira reunir-se com a intenção no coração de prestar culto, de prestar adoração. Eu saí de casa com essa intenção de prestar uma adoração, de prestar um culto, e pouco me importar com quem vai estar lá. O importante é eu estar prestando meu culto. É isso que Jesus pregou. É esse egoísmo, essa intenção só minha de ir prestar um culto no lugar, sacrificar um cordeirinho no lugar, porque é o que eles ensinaram, o que o sistema religioso ensinou. Não, irmãos. Mas convém que a intenção da reunião seja motivada pela consideração mútua dos irmãos que pertencem ao corpo de Cristo, para estimularem-se ao amor e às obras como família de Deus que precisa crescer unida até chegar à unidade da fé, ao conhecimento de Cristo, à varonilidade de Cristo, à estatura de Cristo e ao amor de Cristo, para que possam ser tomados de toda a plenitude de Deus. Então, você quer ser tomado de toda a plenitude de Deus? Entenda que você se reúne para congregar com os irmãos. Reúne-se com a intenção de encontrar o seu irmão, considerar o seu irmão em Cristo, para que possam crescer juntos, unidos. Amém? Unidos à unidade da fé, para que todos cheguem à unidade da fé. Efésios 3,18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,18. Então, esse é o entendimento da comunhão. E é por isso que aquela igreja primitiva crescia. Efésios 2,20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Vós juntamente, não é separado. Vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Cristo no Espírito. Então, não vá adorar o seu Deus no seu templo, no seu santuário, individualmente, achando que ali você vai estar agradando a Deus, que você vai estar sacrificando o seu cordeirinho, abrir o seu lábio, mas Jesus vai falar para você, honra-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Amém? E Jesus quer misericórdia, Jesus quer amor. Viver no amor e viver na misericórdia. Para nada servirá aí um prédio cantar louvores, orar, contribuir, se não considerar o teu irmão, se não se importar com o teu irmão, se não discernir o corpo de Cristo e não entender o que é viver unido os irmãos. 1 Coríntios 11:17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Isso aqui é Paulo repreendendo a igreja de Corinto, já naquela época, porque já esqueceram que viviam unidos como irmão, discernindo o corpo. Já tinham esquecido naquela época, o que dirá agora? Com a influência romana, com a influência do culto, da missa, do prestar adoração num templo, no santuário. Imagina como ficou essa questão agora do discernir o corpo. Entendeu? De se importar com o irmão. Essa igreja de Corinto não seguia a liturgia do rito de um culto. Eles não seguiam a liturgia do rito de um culto. Como se vive muito hoje. Não seguiam isso, estavam certíssimos. Contudo, se reuniam como igreja primitiva. Se reuniam como aquela igreja originária. Mas seus membros, aqueles que participavam do corpo, erravam por não considerar os irmãos. Não importava isso com aqueles que nada tinham para comer. Leiam lá, depois, 1 Coríntios 11, quando Paulo repreende aquela reunião. Não sabiam discernir o corpo de Cristo. Por isso tinham muitos fracos, muitos doentes e muitos que morriam cedo. Isso é a palavra do próprio Paulo. Não sabia discernir o corpo. Iam lá para comer e beber só. Iam lá para partir o pão, comer e beber suas refeições de uma maneira egoísta, sem compartilhar. Por isso que Paulo fala, quem tiver fome, come na sua casa, e não na reunião. Entendeu? Para não comer para juízo. Vamos lá, 1 Coríntios 13:1.
Ainda que eu falasse a língua dos anjos, aí eu vou falar no amor. Entendeu? Adianta eu me reunir num lugar sem viver o amor? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze e sou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então trabalhe o amor, viva o amor, entenda o que é amor, corra atrás do amor, peça a Deus para que você seja, para que nós sejamos impregnados desse amor de Cristo, que seja todo o nosso entendimento. E o que é ser impregnado desse amor? É ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, é se encher do Espírito Santo. Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Não é sentar num banco de cadeira de um templo para esquentar aquele local e ser consumidor de fé. Não é isso. Mas é compartilhar o amor, viver unido com os irmãos. Amém? A igreja primitiva tinha em cada membro o amor e a misericórdia entre os irmãos. Eram cheios do Espírito de Deus. Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então use de misericórdia. Corra atrás dessa misericórdia, de entender com essa misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usa de misericórdia. Para aquele que acha que tem que só ir num templo para sacrificar o carneirinho, substituindo o sacrifício que Jesus já fez na cruz. Então entenda o que é misericórdia. Qual é a misericórdia que Deus quer? Qual é o amor que Deus quer que seja vivido no convívio dos irmãos? Que não é culto, que não é missa, que não é reunião onde há um mestre do rito para interceder entre nós e a divindade. Não é isso que Deus quer. Deus quer a comunhão dos irmãos. Viverem unidos, os irmãos. Mateus 9,13 diz assim, quando Jesus estava reunido com pecadores, publicanos, toda espécie de irmãos, todas espécies de pecadores, assentado à mesa em casa, aqueles fariseus religiosos que vivem essa religiosidade de sinagoga, de culto. Jesus foi contra essa religiosidade, o tempo todo combateu essa religiosidade do judaísmo naquela época. Aqueles irmãos, aqueles judeus viam Jesus reunido com aquele monte de pecadores e diziam assim, por quê? Seu mestre senta com esses daí. Sabe o que Jesus, ouvindo, mandou dizer, falou para eles? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores, arrependimento. Saia dessa condição que foi forjada e criada por um sistema religioso. As reuniões na casa não tinha púlpito, não tinha altar, não era local de adoração, mas era lugar de comunhão, de partir o pão, de viver o amor, compartilhar o amor, de demonstrar consideração do irmão, de considerar o irmão, porque era naquela reunião que servia uns aos outros. Amém? E não só na reunião, por considerar o irmão, de não deixar o irmão miserável com fome, passando fome. Por ter misericórdia do irmão, o amor ser pleno e vivido por aquela igreja, eles não deixavam o irmão passar fome. Amém? Eles viviam o amor, viviam em comunhão, e essa é a reunião que Deus quer. E Jesus não mandou construir templos para ser adorado. Entendamos isso, irmãos. A gente vai viver a igreja de Cristo aqui nessa terra como Jesus Cristo quer, como Deus quer, como nosso Pai quer. Eu preciso entender isso, eu estou anunciando aqui o que eu verdadeiramente não vivo, mas estou lutando com todas as minhas forças para viver isso que eu estou anunciando aqui. Porque é para esse propósito que o Senhor nos chamou. É para esse propósito que o Senhor quer a nossa comunhão, a nossa união. E não para esquentar bancos de templos. Não. Fujamos disso. Amém? Poderia falar muito mais aqui. Poderia falar dos escribas, dos fariseus que Jesus combateu. Como eles desviavam os irmãos da fé pelas suas religiosidades.
Como a religiosidade impregnava aqueles judeus e que hoje impregna os nossos meios, que hoje impregna o cristianismo. Como eu poderia falar mais, mas eu não vou falar, senão vai estender muito tempo. Amém, irmãos? Então vamos viver esse amor. Porque agora a gente tem o entendimento porque que aquela igreja perseguida, aqueles irmãos perseguidos, conseguiram crescer tanto, se expandir para o mundo todo, se expandir pelo Oriente, se expandir pela Europa, se expandir pela Ásia, se expandir pelo mundo todo, porque eles viviam o amor, a misericórdia. Eles entenderam o que é congregar, eles entenderam o que é estar unidos, irmãos, viver unidos, ir num local para reunião, ir na casa do irmão para reunião. Amém? E não ir num templo de idolatria, num santuário de idolatria. Esquentar um banco para sacrificar. Amém? Fiquem na paz. Um forte abraço. Que essa mensagem venha verdadeiramente trazer reflexão às nossas mentes. Entender qual é o cristianismo, entender o que Cristo quer. Misericórdia quero e sacrifício não. Não sacrifique. Não sacrifiquem nos templos. Vivamos a misericórdia, vivamos o amor de Deus, o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento.